Olá pessoal, meu nome é Daniel Cabral, sou da Hewlett Packard Enterprise. Eu vou falar hoje um pouco sobre a parte de serviços, dando continuidade ao módulo 1, que meu colega André Sachauer já fez a apresentação. Vamos falar um pouco mais sobre os serviços da Hewlett Packard Enterprise. Nesse módulo, a gente vai estar falando sobre serviços de base instalada, ou seja, os contratos de renovação e conversão dos support services que foram anteriormente vendidos, renovações de garantia também, e da parte de otimização de infraestrutura. Então, ou seja, o cliente vai consumindo seu ambiente de tecnologia, vai populando o data center, os dados de forma não tão estruturadas e num dado momento ele precisa fazer uma otimização ali no equipamento para garantir a melhor performance dos sistemas. Falando um pouco sobre base instalada, né? Então a gente está falando do terceiro ciclo que o meu amigo André já havia apresentado anteriormente. A gente vai traçar um paralelo aqui dos níveis de suporte para o ambiente automobilístico. Tá? Então, a gente está falando garantia de fábrica, ou seja, o faça você mesmo. Não é? Então, basicamente ali você tem teu veículo, você não tem um serviço, um seguro contratado, apresentou um problema ali, uma manutenção necessária, você mesmo faz ali aquele serviço. Então, o que o nível de garantia ele cobre habitualmente? Né? Então, serviço de substituição das peças, quando necessário, chama-se a Hewlett Packard Enterprise, vai prover o atendimento das peças, né? E incluindo aí a parte toda de cobertura e durante os 5 próximos anos do final da comercialização do produto. Traçando um paralelo nos serviços mais básicos, um pouco acima do nível de garantia, que é o nosso Foundation Care, a gente está falando na associação do veículo aí no consertado. Então você tem um seguro, você chama o seguro vai te reparar numa eventual necessidade aí no teu percurso, né? Então a gente tem serviços de diagnóstico, a cobertura é 24/7 com 4 horas de resposta, serviços de tempo de solução, então Call to Repair 6 horas é um exemplo disso, mas apresentou um problema no equipamento, a HP vai atuar de forma reativa, então, ou seja, você abre um chamado na nossa central de suporte e nós vamos realizar o atendimento aí no seu site, não é? No site do seu cliente. Passando um pouquinho para um nível de serviço mais seletivo, a gente está falando aí do Proactive Care, ou seja, a gente está olhando a tua jornada, a gente está fazendo uma monitoração proativa do teu ambiente. Como o André havia citado no módulo anterior, nós temos o IRS instalado no equipamento, que faz a monitoração desse equipamento, determina vulnerabilidades do ambiente e já encaminha relatórios aí proativos que a gente consegue evitar que o ambiente pare em determinadas situações. Então, ou seja, a gente atua de forma proativa, né, evitando que aconteça a falha. E o serviço no extremo aqui, ou seja, olhando o ambiente como um todo, nós temos o Proactive Care Advanced, ou seja, é um nível de suporte mais alto dentro da organização da Hewlett Packard Enterprise, onde a gente olha o ambiente como um todo. Né? Então, a gente evita que o ambiente do cliente como um todo, o ecossistema como um todo, debaixo daquele contrato, ele pare a sua operação. Então, os serviços proativos contribuem não só para o equipamento, mas para o ecossistema contratado para que evitem essa cadeia de incidentes. Ok? Falando um pouco sobre base instalada, né? Então você com a tua atuação nos teus clientes identificou uma oportunidade, né? Como é que eu trato essa oportunidade? Traga essa oportunidade para a Alcateia que vai estar endereçando com a Hewlett Packard Enterprise. O que é necessário quando você identifica uma oportunidade de um serviço de suporte para que a Alcateia dê andamento aí na elaboração da proposta? Então, você precisa fornecer algumas informações básicas, como
localização do equipamento, quem é o cliente, part number, número de série, enfim, tá, no exemplo aqui na apresentação a gente está mostrando os dados básicos que são necessários, mas existe uma planilha Excel para facilitar o preenchimento destas informações, tá? Então isso pode ser facilmente compartilhado com vocês. Muito bem, então identificou a oportunidade, trouxe para a Alcateia consegue endereçar num primeiro momento através de uma ferramenta chamada EPS, que é o Express Package Services, que já está disponível com a Alcateia. Então, não é necessário que isso seja aberto uma requisição dentro da HPE para que seja elaborada essa proposta. A Alcateia ela tem autonomia e propriedade para gerar essa proposta por ela mesma. Em questões aí de 10 minutos, consegue ser gerada uma proposta sem necessidade de levar essa demanda para a HPE gerar essa proposta, ok? Então, não estão cobertos dentro dessa ferramenta todos os equipamentos. Então, os equipamentos mais robustos, que tenham configuração flexível, como por exemplo um tripar, um EVA, que tem uma variabilidade no número de discos muito grande, isso pode onerar muito a composição do preço. Então, esses equipamentos, eles não estão dentro da ferramenta, aí sim a Alcateia vai precisar gerar uma requisição na HPE para ser configurada essa proposta aí e ter um valor bastante competitivo. Caso o equipamento não esteja, então como eu já comentei, é aberto um registro de oportunidade pela Alcateia dentro da HPE, mencionando a campanha HP Opportunity Capture, TS, que vai ser endereçada para o especialista de serviços responsável pela conta endereçar essa oportunidade. Só uma informação importante que eu não comentei anteriormente, mas é muito válido, os serviços de suporte são disponibilizados também para equipamentos multivendor. Então, ou seja, se você tem um parque onde você tem equipamentos HP alocado e equipamentos de outras marcas também alocado no data center do cliente, a HPE presta serviços para esses equipamentos multivendor também. Então, tragam a demanda para a Alcateia, que isso vai ser direcionado junto à HPE com preços bastante competitivos. Okay? Bom, dando um próximo passo, num quarto ano, num ciclo aí, você já teve a venda do Support Services no momento inicial, já teve uma otimização num segundo, terceiro ano, teve a renovação desses Support Services num quarto ano da vida do equipamento, ainda assim a gente consegue dar suporte, continuar a prestação do serviço para o cliente num quinto, sexto ano, aí, dependendo do equipamento. Tá? Então, o ciclo de renovação, ele toca também esse prazo mais longo aí da vida útil do equipamento. E com isso também, além do serviço de suporte, nós temos os serviços de otimização da infraestrutura, como eu havia comentado. O serviço de otimização da infraestrutura, ele garante aí que o cliente tenha a melhor experiência dos equipamentos adquiridos durante uma vida útil maior aí, para que ele segure também o custo-benefício lá da aquisição do equipamento com a infraestrutura, e num próximo passo aí vai ter o refresh do equipamento, né, que é natural, o refresh tecnológico, e incorporando novamente, voltando ao ciclo inicial do processo de venda. Nesse slide, nós estamos mostrando aqui os componentes de um data center como um todo, né? Então, tanto as variáveis internas como as variáveis externas dentro do data center. Aqui a gente mostra um data center de um porte maior, mas isso se aplica a qualquer data center, né? Seja uma pequena sala, um pequeno servidor, ele consegue também traçar o paralelo da mesma maneira. Tá? Então, as variáveis externas, elas tocam da mesma maneira aí o ambiente do cliente. Então, a gente vê que a gente tem ameaças, né? Então na parte externa do slide a gente tem as ameaças aí dentro do ambiente, né? Então energia elétrica, a parte de aplicações, segurança, segurança de acesso ao data center, a parte de desastres naturais, inundações, esse tipo de situação que tocam aí todo o ambiente do data center.
Pois bem, na parte interna do data center, como mantê-lo em funcionamento, né? Então nós temos diversos pacotes aí disponíveis, né? E aqui a gente apresenta o ciclo de TI como um todo, né? Então a apresentação da estratégia, então qual hardware eu vou adquirir, enfim, depois no próximo ciclo qual a arquitetura, definição da arquitetura, processo de compra, depois eu tenho o processo de implementação da infraestrutura que foi adquirida. No próximo passo eu tenho a operação dessa infraestrutura, melhoria contínua dos processos, das aplicações dentro do ambiente e, por fim, novamente o refresh que volta ao estágio inicial, aí definindo a estratégia novamente. Por fora desse macroambiente, né, então desse ecossistema, nós temos aqui serviços para todas as etapas dessa operação. Eu vou focar hoje em dois deles, nas duas bordas, vamos chamar assim. Tá? Na parte de serviços de implementação, que eu estou falando da primeira borda, e serviços de otimização e assessments, que é no ciclo final aí da operação, onde a gente trata aí de melhorias contínuas. Aqui eu estou trazendo uma parte dos pacotes, tá? Então a gente selecionou uma parte deles, a gente tem uma variedade ainda maior, mas qualquer dúvida, qualquer demanda, consultem a Alcateia, tragam a demanda para a Alcateia, que a gente vai trabalhar em conjunto e vai endereçar essa necessidade de qualquer ambiente de TI dos seus clientes. Tá? Falando de serviços de implementação. Implementação, nós temos implementação de controladora, nós temos implementação e interconexão de redes, implementação do ClearPass, seja no módulo Guest, seja em qualquer uma dos módulos do ClearPass, fazemos todo o processo de implementação de IMC, na parte de assessment, então, ou seja, num segundo momento já você tem a tua operação rodando do seu cliente e é necessário fazer alguns mapeamentos, né? Então um diagnóstico dentro da infraestrutura do cliente. Então nós temos assessment de cobertura wireless, nós temos assessment de carga de trabalho de servidores, ou seja, com problema de performance, nós podemos fazer um assessment aí nos servidores para identificar qual é a razão desse problema. Análise de eficiência térmica do data center, que é um dos componentes mais custosos aí dentro de um data center, é a energia elétrica. E um dos vilões aí é a parte de refrigeração. Então, a parte de análise de eficiência térmica, nesse contexto, traz uma economia bastante interessante para um cliente a termos de médio prazo. Aí, tá? Plataformas integradas, então, ou seja, como elas estão integradas, o que pode não estar acontecendo de forma adequada, então a gente consegue identificar dentro do data center, análise da suportabilidade de SAN e análise básica de infraestrutura de data center. Então, nesse último pacote, nessa análise básica, a gente está falando da infraestrutura como um todo. Tá? Então, está falando da parte energia elétrica, se o data center está adequadamente preparado para receber aumentos, né, da demanda desse cliente, ou seja, fazer uma ampliação no data center, nós estamos preparados para isso. A parte de prevenção de incêndio está adequado, meu quadro de força está dimensionado adequadamente. Então é feito todo um mapeamento nas bordas do data center, não falando apenas dos equipamentos de TI, mas nos equipamentos que circundam o data center na parte de infraestrutura. E por fim, os pacotes aqui eu tenho de health checks, tá? Então, para otimizar essa minha estrutura, então, ou seja, para dar uma turbinada nos equipamentos aí e no ambiente, eu tenho esses pacotes de health check que diagnosticam onde está o problema e aí a gente melhora a performance do equipamento aplicando melhores práticas aí dentro dos padrões de mercado. Tá? Então, a gente tem tanto para o ambiente e sistemas como um todo. Vamos para a parte de servidores, tripar, a parte de switch core, todo o ambiente de rede, interligações, enfim, para toda a camada de IT. Como é que eu endereço uma oportunidade, né, de uma otimização, um serviço per event que a gente chama? Então, na mesma linha do parte de serviços de instalação, serviços de renovação, conversão,
acessem a Alcateia, tá? Direcionando a oportunidade, trazendo qual é a demanda do seu cliente, qual é a dor que o cliente está vivenciando, tragam para dentro da Alcateia com os dados do cliente, com a informação, qual é o escopo que o cliente está requisitando, né? A Alcateia já verifica também, através da ferramenta EPS, se o pacote está disponível já e eles mesmos, dentro da Alcateia, realizam essa cotação, essa proposta, sem a necessidade de envolver a HPE e ter uma agilidade bastante grande nesse processo aí. Caso o pacote não esteja disponível no programa EPS, a Alcateia vai gerar um registro de oportunidade nos moldes da HPE, gera a oportunidade, vai ter a alocação de um especialista de serviços que vai estar incumbido de desenhar, arquitetar essa solução, né, para endereçar a dor do cliente, e com isso a Alcateia recebe uma proposta da HPE para atendimento desse escopo que foi identificado pelos vocês parceiros. Bem, com isso eu fecho aqui a minha apresentação, agradeço o tempo de vocês e fico à disposição aí, através da Alcateia, de esclarecer qualquer dúvidas e atender aí a demanda dos seus clientes. Muito obrigado.